Do livro Pão Nosso, capítulo 120, Conciliação. Psicografado pelo médio Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 120. Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerre na prisão. Jesus, Mateus 5:25. Muitas almas endubrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado, em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, estamos aqui com mais uma lição, a de 120, que tem o título Conciliação. Conciliação. Emmanuel utilizou a célebre passagem que Jesus disse quando foi anotado então por Mateus, a respeito das nossas relações com as pessoas e com as diferenças que nós temos com as pessoas. Então, entendamos adversário, toda aquela pessoa que a qual nós temos uma certa diferença de pensamento, de ver a vida. Porque Jesus disse que era para conciliar depressa com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, isto é, enquanto você está aqui vendo-o no dia a dia, para que não aconteça o mal pior,
que pode ser que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Esta é uma forma que foi colocada por Jesus na época, não é? Em que ele deu o exemplo, inclusive, do senhor que perdoou a dívida de um dos seus trabalhadores, e depois aquele trabalhador, depois de ter sido perdoado, ele, indo para sua casa, ele encontrou uma outra pessoa, a qual devia a ele menos. E ele então mandou que ele fosse preso, porque naquela época era assim. Então, quando o senhor ficou sabendo do que ele tinha feito, o senhor então também mandou prendê-lo, porque o senhor tinha feito um perdão e, da mesma forma, ele tinha que praticar o perdão com o outro, e ele não o fez. Por isso que ele foi preso. Nos vem a ideia também de que se Deus nos perdoa, que é o Senhor, nós temos obrigação de perdoar os outros. E Emmanuel começa a discorrer sobre essa situação. Ele diz: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Isso acontece muito, porque mesmo que você queira conciliar, a pessoa não quer conciliação. Mas ele vai dizer agora, porque você deve fazer a sua parte. Nesta segunda parte, diz a advertência do mestre. No entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Então ele diz que esta advertência, essa passagem, ela é consoladora para aquele que quer conciliar e não consegue. Vejamos por quê. A severa palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. E insiste na bondade e na compreensão. Então, para fazer a sua parte, é necessário que você se corrija relativamente a esses erros, procure a pessoa, peça perdão por aquilo que você fez a ela, mesmo que você não esteja ciente de todo o erro que você praticou. Porque muitas vezes nós falamos uma frase que acreditamos que não tenha grande conteúdo ofensivo, mas a outra pessoa entendeu assim. Continua dizendo, se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente, dementado em vias de cura. Então, quando você se depara com uma pessoa que você vê que ele é bem ignorante, porque ignora tudo, não quer saber de perdoar, de reconciliar, você deve meditar no que você já foi. Porque se você hoje acha que você está sendo melhor do que aquela criatura, com certeza você foi igual a ela. Ou talvez pior. Então, por isso que ele fala, medita. Porque se você meditar, você vai perceber, eu tenho que aceitá-lo do jeito que ele é. E ele diz, se é perverso, você tem que colocar na conta de doente, dementado em vias de curas.
porque realmente muitas pessoas estão tão presas a seu orgulho que chega a ser colocado, categorizado como um doente. Continua dizendo, faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for um inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Ele faz uma colocação muito interessante, porque há inimigos implacáveis. Mesmo que você tenha ido, tentado se reconciliar, pedido perdão pelas suas faltas, mas mesmo assim, ele quer continuar seu inimigo. Então, continue orando para ele todas as noites, para abrandar o seu coração. Isto é uma caridade. Agora, ele diz que se ele for tão implacável que te busque entregar ao juiz, ou seja, fazer qualquer coisa contra você, você tenha consciência tranquila. Porque assim como ele tem os seus direitos, igualmente você terá os seus. E a justiça divina, ela leva em conta exatamente isso. Continua aqui na página final, Emmanuel dizendo, um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Então, mesmo que você tenha tentado a conciliação, você tenha orado para ele, com certeza você está fazendo uma grande caridade e vai abrandar o seu coração, mesmo que ele continue sendo o seu inimigo. Agora, se ele for refratário a tudo isso, não é? Impenetráveis ao bem, assim então ele vai ter o rigor de extrema justiça, não é? Vai sofrer muito. Na conclusão, Emmanuel diz, trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. E é uma grande verdade, porque você vai buscar a conciliação, a harmonização com ele, mesmo que você não continue sendo amigo, se é que você era amigo dele, mas você tem que cortar aquele laço negativo que está entre vocês. E se ele não quiser, você se concilia com a sua própria consciência. Porque se você se conciliando com a própria consciência, com certeza você estará cortando esse cordão fluídico que está negativo entre vocês. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo em próxima oportunidade. E fique com Deus. E caso deseje saber sobre qualquer lição, envie um e-mail para rabiraboni@gmail.com. Um grande abraço e até mais ver.